Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar pelos trabalhos, primeiramente, tá? Não vou dar o retorno, acho que boa parte de vocês recebeu o e-mail que possivelmente dia 18, né? A gente retorna às atividades presenciais. Eu vi no AVA. Não recebi e-mail, mas vi no AVA. Então, agora que Eu também vi no AVA. E então eu vou dar o retorno para os grupos em que a gente vai já elaborar o trabalho. Essa aula de hoje, eu vou falar, é uma aula que eu narrei que ela teria, né, que seria sobre o Covid-19 e o contexto atual, né, nosso contexto atual para pensar o planejamento urbano e regional. Então, em que a gente trabalhou uma contextualização sobre o pensamento, as críticas do pensamento no planejamento urbano e regional, num contexto primeiro-mundista, né? E eu contei para vocês que a gente ia tentar trabalhar, abrasileirar essa contextualização. E ela acontece hoje, tá? Através da Raquel Ronick, tá? E na aula que vem, aí vai ser um abrasileiramento raiz, que vai ser o microplanejamento, tá? A aula que vem. E aí, vamos ver a aula que vem. Daria então no dia 14 e no dia 21, se as expectativas ocorrerem corretas, eu daria o retorno do trabalho de vocês, a gente discutiria e continuaria os trabalhos montando então presencialmente. E a gente elaboraria os trabalhos para entrega. Tá? Então, contando para vocês. Hoje a aula, ela se passa então nessa contextualização e se vocês ficaram com alguma dúvida da prova ou do trabalho, se quiserem falar agora, ou podem falar também no final da aula. Como eu sei que muitos alunos ainda não entraram, só temos 11 alunos. Vou passar aqui, vou tirar meu rosto aqui. Vamos lá. Não botei para... E tá bastante parte da turma, é a turma... Peraí, só um minutinho que eu fiz errado. Tá aqui. É a turma que teve estética comigo, né? Aí eu faço a pergunta, vocês sentem saudade da aula de estética? Sim. Sim, Era muito bom. Boa. Aquela aula que tu te emocionou, aquela aula a gente nunca vai esquecer. Logo ela eu faltei. Então, eu também. Hoje é uma aula que eu vou relembrar, tá? Dessas aulas de estética desse tempo, e para os alunos que não tiveram, que são do 7º semestre, hoje é uma aula que vai trabalhar, e aí vocês vão pensar o que tem a ver estética com planejamento urbano e regional. Trouxe um artista, na verdade, ele é pintor e fotógrafo, tá? E ele ganhou um prêmio espanhol, nacional, tá? De fotografia, em 2010. E ele está sendo revisitado, ele teve uma emergência, esse artista, pela temática da fotografia que ele fez, dessa exposição fotográfica que ele fez, que era Espaços Ocultos, o nome da série que ele ganhou essa premiação e que está sendo revisitada. Eu coloquei aqui o link, como eu vou mandar essa aula para vocês, depois vocês podem acessar. Não pretendo, como não é aula de estética, né? Eu só estou revivendo. E vou retomar mais tarde porque que eu tive essa abordagem estética do planejamento urbano e regional. Uma das exposições que ele fez em São Paulo, inclusive, foi O Fervor da Metrópole, São Paulo. É uma exposição fotográfica com imagens que ele tem, inclusive, de São Paulo e de outras cidades. Então, o artista em questão, através da sua lente, né, do seu olhar, ele traz uma reflexão, né, aqui como está colocando, um discurso visual
em uma realidade congelada que transcende a ação que o homem está produzindo no local para estabelecer um discurso metalinguístico sobre os modos de viver em um espaço. Então, quando a gente traz essa frase dele, tem a questão de, então, trabalhar, transcender o que o homem está produzindo no local, e num discurso metalinguístico sobre os modos de viver em um espaço, e tem a cidade ali no fundo, a gente está falando, e é uma metrópole, que eram os assuntos da última aula, lembro, classificação das metrópoles. Eu já estou colocando para vocês, dando assim, muito do que tem a ver, então, a obra desse artista com a nossa aula, né? Então, por quê? Ele vai, através da sua obra, olha lá, ele vai refletir a presença e a ausência, né, das pessoas, tá? E isso a ausência das pessoas é um argumento para estabelecer o discurso narrativo sobre hiperescala, poder, dinamismo, mudança, mutação, movimento, o movimento intuito contra o objeto arquitetônico urbano ou infraestrutura inerte. Bem, tudo isso ele consegue através de imagens, de fotografias, né? Aqui não é São Paulo, mas poderia ser, né? Poderia ser um conjunto lá até de hotéis Ibis ou me fugiu o nome daquela empresa agora que estava sendo investigada pela Lava Jato, da Cirela, da Goldstein, poderia ser esses prédios poderiam ser no contexto São Paulo, Porto Alegre. Pelotas não tem, né? Não é tão metropolitana, mas isso aqui é uma nova cidade em Zhengzhou, 2005. E a fotografia, pessoal, vocês percebem que a escala humana é perdida, né? Olha o tamanhinho que tem ali as pessoas ali que estão construindo e a dimensão, então, que essa cidade está crescendo, esses prédios, esse mega sonho, então, de eficiência e crescimento dessas cidades. Então, ele está na China ou ele está em São Paulo, quando ele tira aquela fotografia também, aqui é a primeira, ele coloca, quando não tem as pessoas e tem essas mega construções, essas megas infraestruturas, esse mega crescimento, coloca em xeque essa irracional, né? E olhem só como é racional esses prédios. A gente está falando sobre racionalismo. A Isadora não está aí, né? Que me perguntou sobre racionalismo. Está aí o funcionalismo e racionalismo também. Super racional, super eficiente. Mas a gente pensa assim, que loucura é isso? Que loucura é isso? Não ter a figura humana num contexto tão megalômano, né? Tão gigante. E aí ele também tinha uma outra obra, uma outra exposição que ele fez. Quem entrar agora vai tomar um susto, vai achar que está na aula errada. Cristiane, a aula de estética, tu entrou na aula errada. Tô brincando, Cristiane, não sai, tá? Isso vai ficar gravado, perigoso. Bem, a gente tem a obra do Nascimento de Sandro Botticelli. Vocês viram lá em Estética, Nascimento de Vênus. E quando ele faz que ele retira os personagens, quando retira as pessoas da cena do quadro, o que vocês acham que aconteceu? A gente tem a Santa Ceia aqui também, do Da Vinci, com aquela coisa da perspectiva, lembram? Então, a perspectiva, como era importante para os renascentistas na pintura do quadro, né? Bem marcada, ponto de fuga no Jesus Cristo, no ponto central, os outros personagens estão montados de forma a estabelecer um discurso. Lembram disso? Tem toda uma narrativa contada no quadro. E aí, quando, por causa do Covid, a Santa Ceia teve que ser cancelada. O que se perde quando o Turner, que vocês sabem o quanto eu gostava, né? Aqui não tá, mas era a barca, né? Tá errado ali, ó. Botei a legenda errada, tá? É o Ctrl+C, Ctrl+V do professor também falha, o de vocês também falha, o meu também. Quando a barca, então, perde as pessoas, perde toda aquela dramaticidade, né? Perde tudo aquilo que
a narrativa do quadro queria contar. Então, essa daqui, que as meninas Velázquez, vocês devem ter se enjoado de eu ficar contando apaixonado por esse quadro, né? Sobre a importância dele na eu história amo da arte. Velázquez. Sim, tu E aí- mostrava muito esse. E aí, eu me lembrei da Juliana mesmo, que amava Velázquez. E olha só, nós temos o Diogo Velázquez, que é uma obra emblemática, então, que vai ser revisitada por vários artistas, Picasso, um deles, dos mais importantes artistas que revisitou, refez as meninas Velázquez. A gente tem 100. Não tem mais, então, aquelas personagens que estabeleciam todo o significado, todo o sentido para essa narrativa que é contada através da arte. O Bosch, aliás, o Bosco, né? El Bosco, a gente tem aqui o Bosco com as suas surubas, que são as cidades são grandes surubas também, às vezes. E está aqui, então, acontecendo diversos... E aí, quando não tem aquilo, o que é, né? Parece até dos Teletubbies, assim, um cenário dos Teletubbies. E o Francisco Goiá, que na estética de vocês acho que eu não estava tão, mas depois eu segui reestudando, estudei o Goiá e essa cena emblemática em que nós temos o 3 de maio, do Francisco Goiá, que está lá de braços abertos, que o Picasso vai ressimbolizar na Guernica, né, que é o fuzilamento no 3 de maio em Madrid pelas tropas do Napoleão, da resistência dos camponeses espanhóis que mataram e agrediram o exército francês, depois teve esse fuzilamento. Então, super simbólico quando não tem nada, só tem o sangue, né? Não tem. Aqui eu vou passar rapidinho, eu estou tentando ir meio rápido para depois explicar. Agora eu vou ficar em silêncio. Vocês conseguiram escutar? Não, eu não escutei nada. Eu não escutei nada também. Não ouvi nada também. Então pesquisem depois em casa, porque vai o PDF para vocês, não vai funcionar o vídeo, mas tá ali o link, agora que eu vi, ó, botei o link, ó, professor prevenido, ó. Era para vocês escutarem o silêncio. Tem uma pessoa caminhando. Isso é uma performance, tá? Também é arte, então uma performance na cidade e eles fizeram mais 36 fotografias, tá? E esses vídeos então de 2008 a 2012, tá? Esse daí que eu mostrei para vocês é na Praça da Ópera em Paris, tá? E aqui são imagens que eles fizeram então de metrópoles. Então a gente tem Paris aqui de novo e tem outras metrópoles. Eles fazem Nova York, agora não lembro outras cidades. Bem, o que era importante, eu estou fazendo uma provocação para vocês, porque vocês lembram que eu falei sobre, a gente está trabalhando bastante, a Jane Jacobs trabalhou até o Yangel, conversamos sobre o Yangel, e a gente estava falando nesse pensamento que a gente tem que ter do novo pensamento para o planejamento urbano e regional, que é cidades mais humanizadas, não das máquinas, né? Não de ver lá de cima de uma dimensão que a gente não enxergue as pessoas, e a gente estava falando sobre uma cidade mais humana, correto? Sim. E aí agora eu trago artistas que trabalham a cidade sem as pessoas. Então no ponto onde a gente poderia ver as pessoas, mas a gente não enxerga. Então eu quero, assim como aquele artista lá no início, que vocês reflitam sobre Pelotas, sobre a potência que é estar nas cidades hoje sem as pessoas. Porque quando existe a falta, vocês já devem ter passado por essa experiência de ter uma expectativa que iam encontrar aquilo, mas a ausência te deixa mais chocado do que ter aquilo. Eu dou o exemplo, no caso, eu perdi minha irmã, então quando a gente se defronta com a ausência,
ela nos faz pensar às vezes muito maior, com muito mais potência do que o coisa cotidiano. Ela nos tira do cotidiano, né? Nos tira do comum. Vocês devem ter passado por alguma experiência assim. Então, eu aproveito isso. Hoje é uma aula muito louca, pessoal, porque eu trouxe agora e é tudo super atual. Tá? Trouxe tudo super atual para vocês. Teve um livro que saiu, não estou pedindo para vocês lerem, tá? O link, eu botei o link lá para vocês baixarem. É um livro gratuito. Saiu do forno há pouco tempo, tá? Deve ter um mês no máximo, tá? Esse livro. E eu acho que os caras fizeram assim, tipo, numa pressão maior do que a Croton pode dar nos pesquisadores, nos professores. Mas o nome do livro é Sopa de Wuhan. Pensamento contemporâneo em tempos de pandemia. Tá? Ele, então, traz diversos pensadores, tá? Contemporâneos, os mais badalados, os mais visitados, assim, vou dizer, até com tendências socialistas, né? Diversos deles, pensamentos socialistas, ou também uns nem tantos, uns mais radicais, outros nem tantos, mas são os principais pensadores da contemporaneidade. E aí eles se reuniram para escrever esse texto sobre o Covid e uma sociedade que a gente vive, então, impactada pelo Covid, e como é possível pensar ela frente ao Covid e pós o Covid-19. Aí eu vou colocar assim para vocês umas coisas importantes assim de princípio do livro. Epideme, do grego epi, sobre ou acima, mais demo, que é acima do povo, tá? Então a gente tem acima do povo. A epidemia está além do povo. E aí eu trago para vocês sabiam que alguns não devem ter chegado a ver que se suspeitou que a sopa de morcego que se comia em Wuhan foi a fonte do vírus. Vocês sabiam disso? Sim. Ouvi falar. E a outra coisa que se suspeitou também foi de comer carne de pangolim. Alguém conhece o que é pangolim? Não. Também não. O pangolim é um mamífero super bonitinho, assim, meio esquisito. Nunca vi nem em desenho animado. E daí, então, o que eu quero falar sobre isso é porque é tão mitificado o que acontece na China, né, e a questão do socialismo, como eles controlam, como eles gerem essas cidades, aquele crescimento muito louco, e a gente tem tão poucas informações, às vezes, que surgem essas mitificações, né? Essas mitos e essas coisas que são até difíceis de imaginar e de acreditar, né? Então, o vírus do coronavírus, ele vem para nós também numa tão avassalador, numa realidade que é difícil da gente acreditar, da gente imaginar como é que está sendo, né? Então, por isso que eu trago também esse livro, e ele traz um cara que é um filósofo que é muito citado por diversos autores do planejamento urbano e regional, tá? Que é o Foucault. Na verdade, eu falei que eram socialistas, né? Talvez então alguns trabalhem uma abordagem mais marxista, mas tem uns diversos daqueles autores que devem muito a esse filósofo que é considerado um dos principais filósofos do século XX, tá? Que é o Michel Foucault. E eu estou trazendo aqui um livro dele, que é o Vigiar e Punir, tá? Que tem tudo a ver com o nosso contexto atual, tá? A inspeção funciona constantemente. O olhar está alerta em toda parte. A quarentena como um modo de controlar e vigiar, que é estranhamente comum, já que todos nós estamos acostumados, desde o momento em que a gente nasce até a hora da nossa morte, a gente vai passar por espaços fechados, por espaços que têm
instituições que têm leis. Então, a forma como vocês se comportam e a forma como vocês passam no espaço fechado, por exemplo, da nossa faculdade, é uma forma, né? A forma como a gente vai passar, não sei se algum de vocês teve experiência de um presídio, de um orfanato. Então, quando a gente estava na creche, já quando era criança, quando a gente estava na casa dos tios, então todos esses espaços fechados têm suas leis, têm suas formas que vigiam e punem os nossos corpos, as formas da gente existir. E a cidade também, os espaços públicos também fazem isso. Tá? Vamos lá. O Slavoj Zizek, um dos pensadores que está no livro, ele traz um livro que vocês não devem ter lido, ter ouvido falar nenhum livro do Slavoj Zizek, mas devem ter visto o Quentin Tarantino com o seu filme Kill Bill, né? O Slavoj Zizek, ele fala que o vírus na nossa sociedade ocidental, ele tem uma capacidade de fazer aqueles 5 pontos do Kill Bill, tá? Com o capitalismo, com esse capitalismo neoliberal, tá? Porque ele tem a potência de fazer repensar, então, formas de solidariedade e cooperação global. E que é sociedade, que nós criemos consciência de que não podemos seguir o mesmo caminho que viemos até agora, que precisamos uma mudança radical. Tá? Estou resumindo bastante, né, pessoal? Trouxe, porque eu também não li o livro inteiro, só li esses 3 autores. Aliás, o Foucault nem tá. O Foucault é só porque ele está nos outros, principalmente aí no Preciado. O Preciado, ou Preciado, filósofo, que vai refletir, ele tem uma pegada que tem sido usada pela LGBT, agora me fugiu como é que é LGBT, mas ele tem uma crítica muito importante, né, que é como as cidades, como a nossa sociedade agride o corpo das minorias, agride a ideia da liberdade. Então, como essas pessoas se sentem agredidas e são violentadas todo o tempo nas cidades. Então, o vírus pensado como estratégia política, tá? Ele pensa, então, que até pode levar a uma forma de compreender a comunidade, a ideia de comunidade, tá? E a comunidade, para ele está compreendendo como uma totalidade do planeta. A gente vive numa grande aldeia global, tá? São termos bem atuais. Raízes latinas da palavra comunidade. Então, a gente tem comunidade, grupo ligado por leis, e a gente tem, que é o comum, então, grupo ligado por leis, e imunidade, que então é a negação do munus, um privilégio que deixa algum indivíduo livre dos deveres sociais comuns, se tornava imune. Então tá. As democracias liberais, elas são patriarcais e coloniais. Então vamos lá. Isso no século XIX e século XX. Então, levando então à construção do ideal de indivíduo moderno, não somente como agente econômico livre, mas também como corpo imune, separado, que não deve à comunidade. Aí eu coloco a pergunta: vocês acham que os nossos corpos, e eu estou colocando não só de nós aqui da aula, mas pensando na nossa comunidade, todos a gente está expostos ou consegue viver na cidade de forma igual, com os mesmos riscos e perigos? Acho que não. Acho que tem gente que está mais exposta do que nós. Eu até falei isso no teu trabalho, uma das perguntas que tu fez sobre o Covid, acho que era se todo mundo estava protegido, algo assim.
que eu acho que tem a questão de a gente tem um país muito desigual, né? Então, a gente tem moradores de rua, as pessoas em extrema pobreza, então acho que tem gente que tem padrões de vida diferentes que estão mais suscetíveis a essas condições. Ótima discussão, Carol. Vai certinho com que tá a imagem à direita, né? Que a gente tem ali o homem hétero branco, de bem-sucedido, de terno e gravata, o outro transitando de forma totalmente desigual. Por mais que a gente trabalhe com aquela concepção da Jane Jacobs, da rua sendo o espaço público, né? Que a gente pode então pensar nas criações de espaço público, a gente tem a nossa sociedade criando esse ser imune que está ali, que não está nem aí então também para o Covid, né? A forma desigual também que vai sofrer. E a gente tem outros tipos de violência, Carol, que também criam as violências antes do Covid e que se a gente não mudar a nossa sociedade, não tiver então essas revoltas, essas rebeliões, que por isso que eu aplaudo tanto o movimento feminista e a garra de vocês, mulheres, que é ali a imagem à esquerda, que a gente também tem esses homens imunes, héteros, brancos, que estão ali agredindo aquela mulher no seu direito, nesse espaço público da rua. Vocês estão enxergando isso? Ou só eu que estou vendo? E na maioria das vezes eles nem precisam falar, só com o olhar já estão agredindo. Isso mesmo, né? Então a gente não pode achar que a cidade ela é vivida e em sua plenitude, né, nos espaços públicos, na vivência que a gente pode experimentar a cidade, tanto para ir de um lugar ao outro, quanto para ter o lazer, quanto para conviver com as pessoas, de que os corpos estão de maneira democrática. Compreendem isso? Tá, então para isso que eu estou trazendo para esse ato. E ele traz mais coisa. Nesse texto ele traz assim que tem estratégias diferentes. Ele colocou a Espanha e a Itália, então são estratégias políticas, tá? Que é o confinamento domiciliar, tá? Da população. E tem a estratégia coreana, Singapura, Taiwan, Hong Kong, então a mais oriental, né? Que é um controle disciplinar, arquitetônico moderno, fármaco-pornográfico, de biovigilância. Tá, o farmacopornográfico não vou entrar porque é outros textos dele, nem eu li, mas é uma coisa interessante se alguém quiser pesquisar, tá? Mas é uma detenção individual e ele fala sobre os dispositivos informáticos e móveis como formas de controle do governo à sociedade, tá? Então é uma outra forma de controle e estratégias biopolíticas. E aí ele vai trazer uma coisa que eu quero trazer para a disciplina de vocês, que é necessário a gente se reapropriar criticamente dessas técnicas biopolíticas, tá? Que precisamos desalinharmos. Os governos chamam ao encerramento e ao teletrabalho. Os governos, as indústrias, a Anhanguera me chama, nossos governos, então, nesse sentido, nos chamam para esse encerramento e o teletrabalho. E nós todos chamamos, então, a descoletização e ao telecontrole. Também chamam a descoletização e ao telecontrole. Vamos utilizar o tempo e a força do encerramento para estudar as tradições de luta, resistências minoritárias e que vão nos ajudar a sobreviver até aqui, nos ajudaram a sobreviver até aqui. Apaguemos os celulares, desconectemos a internet. Vamos fazer um grande blackout frente aos satélites que nos vigiam e imaginar juntos uma revolução que vem. E aí eu trouxe para vocês uma imagem que vocês, se não viram, é bom ver, que é o Coringa, filme Coringa, e o Bacurau, filme brasileiro, que eu indico para vocês verem que tem a ver com planejamento urbano e regional. Tá? Fica o convite. Covid. E aí eu provoco uma outra relação. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Alguém sabe que lugar é esse? Está escrito, né? Ali do lado direito.
E eu não posso nem botar a mão na frente, não tem a tela, não consigo tapar. Mas é o Rio de Janeiro, a praia de Copacabana. E, estranhamente, ela tá vazia, né? Então, pensem na potência que eu estava falando, da ausência. O que é esse espaço público, por excelência, esse espaço democrático de convivência, vazio, sem as pessoas, né? Nos centros urbanos mais conectados do mundo, levantou a questão sobre a densidade saudável. Ficamos urbanos demais, teve que se proibir que as pessoas usassem, né? Teve que ir a polícia e retirar as pessoas, né? Os impactos da pandemia global da Covid ainda estão sendo compreendidos, mas parece claro que a crise vai deixar marcas físicas e sociais nas cidades que vão ecoar por gerações. Pessoal, o que eu estou propondo para vocês é a gente pensar no olho do furacão. A gente está vivendo, né? Mas e justamente essa potência que tem da gente estar vivendo isso, de repensar a forma como a gente pensava o planejamento urbano e regional, como a gente pensa as nossas cidades, e pensar na nossa sociedade, que também é esse confinamento, que esse vírus, que esses medos, que essas inseguranças nos trazem, tá? Aqui, vocês conhecem essa rua? São Paulo? Não. Essa é a 25 de março, por isso que vocês não estão reconhecendo. Talvez se ela tivesse Tá lotada... vazia. Vamos falar. Então a gente tem aqui a nossa rua 25 de março de São Paulo, num contexto totalmente diferente. A gente também tem, então, um centro de São Paulo, tá? Visto de uma forma também não comum, sem as pessoas. Tem poucas pessoas, né? São Paulo não consegue, eles tentam fazer o confinamento, São Paulo não consegue. Nós temos a Praça de Fortaleza. E percebam que essa praça, ela também, então, tem um grande espaço de encontro, de trocas, é o espaço da democracia, é o espaço público, ou aonde vai ter, a gente pensa lá na ágora grega, né, em que seria o espaço político por excelência, em que as pessoas, era o lugar onde se discutia política, onde se fazia política. E aqui é o lugar onde se faz política, é onde se é cidadão, é onde existem as trocas, onde as pessoas são iguais, então é possível se ter habitar o espaço político, se tornar cidadão, tá? Tinham essas reflexões, esses termos para vocês. Aí como assim é impactante não ver a figura humana, né, nessa imagem, né? Como é impactante. Nessa daqui, que é do Rio de Janeiro, já não é tão impactante. Por que vocês acham que não é tão impactante? Acho que é porque é uma rua que tem movimento mais de veículos do que de pessoas. Isso, Carol, isso. Porque essa grande arterial, na verdade, essa grande avenida, ela tem a escala do automóvel, né? E segue com transporte coletivo ali muito forte, muito impactante, que é a figura humana e esses grandes prédios, então, também do lado, eles já estão fora da escala humana, né? Então, por isso que é tão menos impactante também. Então, vamos lá. E aí, de novo, seguindo essa reflexão, estou trazendo aqui, então, a cidade de Brasília, né? Um planejamento, então, urbano, uma cidade planejada, a cidade mais emblemática planejada do Brasil e talvez eu colocaria também do mundo. E a gente tem, então, aqui ela sem as pessoas. Vocês notariam se eu tivesse trazido aqui uma foto dela num outro contexto que não fosse de quarentena? Acho que não é uma região tão movimentada assim por pessoas. Isso, legal, Carol. Olha só. Provavelmente, se não tivesse tido uma passeata ou um grande encontro lá, que nem o Neymar pensou, naqueles grandes campos ali do meio que não acontece nada, né? Aqueles espaços Exatamente. vazios.
não ia se identificar à escala humana, né? Então, a gente vê o quanto também tem essa questão, então, a gente estava vendo lá, então, naqueles autores, esses passos atrativos que tem acontecimento, que acontece a vida coletiva, que é da rua, a vida pública, e não acontecem dessa forma em Brasília, né? Ainda mais nesse setor que é o setor administrativo, então é a questão do zoneamento também. Então, como a gente vai planejar as cidades também influencia muito. Olha só como a gente não está percebendo nessa imagem. Então, como a ausência nos faz pensar isso também, né? Afinal, de quem é a cidade? Tá ali a pergunta. Pergunta super Ronick, tá? Da Raquel Ronick. Aqui, tá. A outra coisa. Olhem só que a gente está observando Brasília, a gente está lá de cima. Lembram daquilo que a gente estava falando? Planejamento urbano, a ideia da cidade planejada lá de cima, né? Lá das alturas. E quando a gente vem com os pés no chão, que nem estava nos falando a Jacobs, que nem vai nos falar a Raquel Ronick, para conhecer a cidade, para se planejar as cidades, tem que estar com os pés no chão, tem que estar vivendo ela, tem que estar com as pessoas que constroem ela, com as relações interpessoais. Então tá aí, ó, a gente está com os pés no chão e olha como a gente nota o fechamento pelo Covid, do comércio, a falta das pessoas, como a gente sente não ter as pessoas, né? Aqui poderia ser muito bem Pelotas, né? Sim, eu lembrei do calçadão quando eu vi a foto. Agora já não. Vamos lá. A gente tem os espaços públicos, tá? A forma como planejamos nossas cidades é reflexo de tendências culturais e tecnológicas predominantes até mesmo em grandes crises. A epidemia da cólera do século XIX levou à introdução do sistema de saneamentos modernos. Regulamentações habitacionais sobre iluminação, circulação de ar foram introduzidos como medidas contra doenças respiratórias em cortiços superpopulosos na Europa durante a industrialização e no Rio de Janeiro também. Tiveram, então, esses processos de planejamento, então, da cidade sanitaristas, né? Então, não é novo que as epidemias ou as questões da saúde são questões do planejamento urbano e do planejamento regional, tá? E a gente tem aqui o Rio de Janeiro, a gente não está notando aqui, mas tem uma coisa que alguém já foi nos Arcos da Lapa? Não. Vou passar, mas é assim, ó, moradores de rua, são craqueiros que estão nesse espaço porque eles são segregados da cidade e eles não estão aí. A gente tem que se esforçar para enxergar eles porque eles estão mais ainda invisíveis nesse momento, tá? Bem, e aí eu estava dizendo sobre a questão da não visibilidade como chamando a atenção para questões da cidade, do planejamento urbano e regional das cidades. E aí, seguindo com a interferência do Covid para nós, planejadores urbanos e regionais, e principalmente o pessoal do 7º semestre, que poucos estão assistindo a aula. A ONU Habitat, tá? Ela, então, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, então, implementações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nesse momento tão marcante em nossas vidas. Esse projeto conjunto da Prefeitura, então tem aqui, então, botei assim um link para vocês, tá? Como pensar, então, as cidades para o futuro. E aí, traz também lá no novidade, traz a questão dos hospitais provisórios, a contribuição dos arquitetos para o controle da pandemia. Então, a gente pode pensar assim, como arquitetos e urbanistas, o que a gente poderia ajudar mais e é mais importante nesse momento Covid, que entra mais em emergência da nossa colaboração, porque não vamos trabalhar nas linhas de frente lá como o pessoal da saúde, né, das áreas da saúde, os fisioterapeutas, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e os médicos. Mas aí vocês devem pensar, não, mas para aonde eles vão trabalhar, teve que ter um projeto, então teve que ter um arquiteto e urbanista. E aí eu vou trazer, realmente, vocês estariam corretos pensando dessa forma.
10 dias para ser erguido o hospital com 1.000 leitos destinados a pacientes. Então, a gente está lá em Wuhan, né? Dezenas de guindastes. Então, a gente está lá naquela imagem também, essa coisa megalona, a racionalidade, a forma de produção, a eficiência do ser humano, a eficiência dos chineses em produzir um hospital, né? A gente também teve no Teherã, no Irã, que a gente teria então também 2.000 leitos, então montados em 48 horas pelos militares. E a gente tem também então os arquitetos aí, urbanistas, no ArcDale saiu, estava ali, estava escrito, né? Então a gente tem também Carlo Ratti e Ítalo Rota no projeto Cura, tá? Cápsulas de desenvolvimento pelos arquitetos italianos. Então, que a gente tem então essas cápsulas aqui, quem quiser ver depois, tem no YouTube também como é que elas são. Então, aí vocês devem pensar, isso daí que é o que é cobrado, e é o que os arquitetos e urbanistas podem ajudar, e é o que fica como contribuição nossa, é o que é pedido para vocês, alunos, para nós, profissionais, né? Nesse momento. A gente tem aqui o Centro de Madrid na Espanha, 1.300 leitos, também montados num espaço distante de eventos, né? Em Madrid. Parece super espaçado ali, parece até uma coisa artística também, né? E aí depois super usado, assim. Aí tá aqui, ó. O grande desafio para criar esses hospitais provisórios de atendimento aos pacientes COVID é o desconhecimento do vírus. Aí tem a questão, depois vou passar aqui. O maior hospital modular da América do Sul é construído, então, em Nova Iguaçu. Eu me esqueci, eu não estou no WhatsApp, eu não sei. Tem alguém com problema de entrar na disciplina? Eu vi a Fernanda saindo. Então, a gente tem aqui a tecnologia construtiva que foi colocada, essa grande construção sendo construída super rápido, que vai atender, então, mas ficará um legado para a saúde fluminense, que está ali colocando, então. E aí depois a gente teria que refletir, né? Existem políticas públicas e investimento para ter os equipamentos e as pessoas que trabalhem e que vão seguir trabalhando nesse lugar? É uma reflexão que eu coloco para vocês também. Então, isso tem que fazer parte do planejamento urbano regional e que essas estruturas, na verdade, também tenham a ideia de que vão ser feitas nesses momentos, mas depois ou não vão ter condições de ser mantidas ou vão virar outras coisas, né? Porque o que eu queria... não, eu trouxe, né? Vocês acham que essa é o que é mais cobrado dos arquitetos e urbanistas, é o que envolve a arquitetura hospitalar? Eu acho que sim. Tu pergunta assim se a gente é lembrado na questão do planejamento para lidar com isso, Isso também lidar com isso. É isso, Carol, é isso que eu falava. E eu falava também sobre a questão de o quanto a nossa profissão, a nossa formação que vocês estão recebendo, né? E eu sempre falo para vocês, quando vocês se formarem, vocês têm como profissionais um comprometimento ético com a cidade, com a sociedade em que vocês estão inseridos, que ela considera como vocês arquitetos e urbanistas, porque vocês têm um conhecimento sobre esse quadro que é confiado a vocês. Então, nesse contrato, nesse pacto social, a gente assume essas responsabilidades. Compreenderam? Então, não é que vocês sejam culpados por essas coisas que existem, mas vocês, todos nós, somos responsáveis por essa desigualdade social na cidade também, como é trabalhar do Covid, como eu estava falando, Carol, lá no começo da aula. Então, eu trouxe uma matéria aqui que saiu, que é na UOL, saiu na UOL. Nada disso é normal. Como a Covid escancara velhas anomalias do Brasil. Então, lembram lá quando o Preciado falou que o Covid, como uma arma
Então, como uma potência de reflexão, né? Então, tá aqui no Brasil, né? Sociedade, aí a moradia acessível. Eu botei ali na imagem, né? Não todas as quarentenas são iguais, tá? Um amigo pesquisador de... Ele trabalha, na verdade, em Barcelona e também em Buenos Aires. É um pesquisador e ele botou essa imagem e eu guardei aqui para vocês. Que, na verdade, é bem... Acho que até é com base no Brasil, né? Mas pode ser em qualquer lugar. A questão da desigualdade social está em todas as cidades capitalistas. E socialistas também. O socialismo que existe no mundo também é desigual. Então vamos lá. Não todas as quarentenas são iguais. Então a gente tem ali a imagem, né? Que a gente poderia botar lá aquela parecida de Paraisópolis que tem, né? Ali é um desenho. E a gente tem à esquerda aqui a imagem, então, de um morador de rua andando numa rua alagada, né? Parece estar fazendo uma dança ali, dançando um reggae. Esse é o quadro das ocupações, das áreas de ocupação irregular no Brasil. Falta de água, falta de saneamento básico, lugares desqualificados. Então, não tem como a gente pensar, e isso faz parte, quando a gente pensa no planejamento urbano e regional, isso faz parte da nossa formação, faz parte, é onde a gente tem que trabalhar, é onde a gente pode, então, pensar também cidades mais justas, cidades mais humanas, e que vão acolher essas pessoas, que vão trabalhar com essa ideia de acolhimento também, mais humano, mais democrático, e não tão desigual, tá? Então, olha só, a sociedade estruturada numa desigualdade muito grande, com o Covid, da urgência, da necessidade, da empatia entre habitantes das cidades. Uma ação de solidariedade que faz manter o princípio de civilização como vida da humanidade. Bem, eu vou chegar sobre isso, pessoal, que é uma questão importantíssima. Que quando a gente está falando sobre a ideia também de que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, principalmente, as questões do planejamento urbano e regional, uma grande questão que não é trabalhada por aqueles autores primeiro-mundistas é porque eles desconhecem, pelo menos como a gente conhece, ou como é a nossa realidade da desigualdade social na América Latina. E é por isso, então, que é tão legal vocês trabalharem com autores, por exemplo, como a Raquel Ronick ou a Hermínia Maricato, que são pessoas que a Ângela, naquela palestra, lembra, ela falou, quando ela foi visitar a favela a primeira vez, quando estava na faculdade, a favela não, uma ocupação irregular, apertar a mão, tu vê, então, o quanto quando a realidade te toca, quando ela desconstrói, né? Sem informações, higiene, eu vou seguir, tá, pessoal? Senão não vou ficar devagando aqui, não vou falar, não vou terminar a aula. Sem informações, higiene e abrigos, população de rua de São Paulo está vulnerável ao Covid-19. Então, com a quarentena, obter alimentação também se tornou uma missão mais árdua para quem vive na rua. A forma como planejamos nossas cidades determina em grande parte o quão resilientes elas estão. Densidade populacional sem espaços públicos adequados ou oferta de habitação popular leva a problemas. Foi por isso que muitas leis e regulamentações habitacionais foram implementadas na Europa no início do século XX, como a gente viu, né, freando doenças. A Covid também pode levar a mudanças, desde medidas temporais que viabilizem o cumprimento de diretrizes de distanciamento social pela população, até mudanças mais duradouras, que devem se concentrar em melhorar o acesso à moradia e ao espaço público, com a qualificação de assentamentos informais. Então, pessoal, já estou aqui também apontando que melhorar o acesso à moradia e ao espaço público, a questão dos espaços públicos também é primordial para a gente pensar como a gente pode trabalhar e repensar a partir do Covid e pós-Covid, tá? A qualificação dos assentos informais também é uma questão urgente. Eu trago aqui uma imagem, uma outra reportagem que saiu, que é Sapopemba, em São Paulo. Tá? Desculpem, eu não consegui fazer pesquisas sobre Pelotas, tá?
porque normalmente também estão mais lentos a produção de pesquisas aqui, e tem menos. São Paulo tem muito mais produção de estar analisando e fornecendo esses dados com muito mais velocidade. E também está bem mais o epicentro, então está São Paulo, né? A gente tem outras, por exemplo, Manaus e Fortaleza, também está bem crítico, né? Mas lá São Paulo, então a gente já tem esse mapa aqui para a gente ver que tem 101 óbitos, então. Número mais de 10 vezes maior que o verificado em bairros centrais, como a Sé ou Barra Funda. Então, 8 mortes na Sé e 6 na Barra Funda. E o que eu estou querendo mostrar? Isso aqui, pessoal, é planejamento urbano, tá? Ou planejamento regional, a gente poderia chamar. São Paulo é tão grande. Vocês olham para o mapa lá à direita e aqueles pontos mais escuros são conjuntos cortiços e favelas e núcleos habitacionais, o que está em preto lá. E aí vocês conseguem ver aquelas manchas, né? Tem umas manchas concentradas. E vocês percebem que como ficou zoneado esse mapa, como foi marcado as regiões, é a partir do número de mortes, número de óbitos, tá? Então, percebam que aonde tem essas manchas das ocupações irregulares, desses conjuntos habitacionais, das favelas, é aonde tem o maior índice de óbitos, tá? Em São Paulo. Então, é que a gente está vendo, então, o quanto, a partir de um mapa também, então, a partir de um estudo feito por planejadores urbanos e regionais, a gente consegue ver a questão da desigualdade também no Covid, como ele está afetando, como ele está matando, né? Isso aqui eu não posso botar a mão, né, mas eu poderia perguntar se vocês acham que isso aqui é o Brasil. Essa questão da desigualdade social e de como o Covid, como essas pandemias e como a sociedade é desigual no sentido de distribuição do ônus da modernização e da evolução das cidades, porque quando distribui desigual, vão ter gente que vão ficar com a parte pior, e enquanto poucos conseguem usufruir dos benefícios da modernização das cidades. E aqui a gente está na África, no Quênia, na cidade de Nairobi, na maior favela da África, que é Kibera, tá? Que significa Kinub, floresta ou selva. E aí a gente tem essa imagem aqui de baixo, que é essa imagem caótica, então, e é como é que a gente pensa, então, a questão do controle, do acesso, da higiene, acesso à saúde, a questões de saúde básica, né, saneamento, água, numa complexidade e num tecido que está dessa forma, né? Aí aqui tá as imagens de perto. E é chocante. É chocante, na verdade, que a gente enxerga, pelo menos eu, consigo enxergar muito o Brasil nessas imagens, né? Enxergar a realidade de se vocês pesquisarem, talvez não tão impactantes, um pouco menos, mas muito próximo disso, de ocupações irregulares no Brasil, né? Então a gente tem o esgoto, céu aberto, não tem drenagem, tem contaminação, então no lençol freático, a gente tem pessoas sem água, sem acesso até para uma viatura. Então, se uma ambulância vai tentar retirar uma pessoa que está passando mal do Covid, que foi infectada, não tem como chegar, né? Acessibilidade zero. Então, é esse contexto que a gente tem que trabalhar. Então, é no contexto do chão também, de ver a vida, como é que se estrutura nessas comunidades, e esse problema é muito grave e tá deixando já no Brasil uma marca de uma grande catástrofe, que a gente está vendo as pessoas enterradas em valas comuns, morrendo, e porque teve uma negligência no planejamento urbano e no planejamento regional no Brasil, assim como nessas cidades. Vamos lá. A redução dessa desigualdade no acesso a serviços de infraestrutura urbanas deve ser uma prioridade para as cidades no futuro. Olha ali, ó. Tem um dado. África, Índia e Sudeste Asiático, missão de moldar a próxima geração de cidades. Mais de 2,5 bilhões de habitantes urbanos serão adicionados ao mundo até 2050, tá? 90% na África e na Ásia.
Então, 1,2 bilhão de habitantes urbanos não vão ter acesso à moradia segura. Então, tá. Um número de 1,6 bilhão de pessoas já em 2025. Então, 2025 tá aí. 1,6 bilhão não vão ter acesso. E o Covid e essas pandemias, parece só notícia triste hoje, né? A tendência é terem mais essas pandemias, terem mais esses vírus. Então, a forma como a gente está vivendo em sociedade não está se tornando insustentável. Olha só uma imagem aqui, se cuidando com as máscaras, né? Levando ali a água nos galões. Então, é muito desigual, né? Tá aqui. Eu trouxe aqui um link para vocês verem, que teve uma mesa redonda, na verdade, né? Uma mesa de debate. Mesa redonda, engraçado, porque tá cada um na sua mesa, né? Que é com a Raquel Ronick e a Regina Lins, tá? Duas estudiosas do planejamento urbano e regional, tá? Da USP, as duas, a Regina Lins está na UFAL, não está mais na USP, mas ela também trabalhou junto com a Raquel Ronick. E pensando a pandemia nas cidades, da escala regional à escala da casa. Então, bem legal essa palestra, eu estou trazendo um resuminho aqui para vocês, tá? Ela fala que, Raquel Ronick, precisa uma cooperação interpessoal, intermunicipal e, mais ainda, na dimensão regional. É preciso uma interfederativa para enfrentar o Covid. Agora, na crise direta, e pós-Covid, na crise econômica, tá? Então, ela está falando que a forma como vão as prefeituras, os municípios, como vão gerir, como os governos vão gerir, precisam, então, desses planejamentos no nível regional, tá? Que é como vão se apoiar, como vão se restabelecer, como vão tratar agora a responsabilidade das políticas públicas e do Estado. Ah, tá. Então, é de responsabilidade das políticas públicas e do Estado isso. Então, a capacidade de auto-organização das pessoas é uma lição para a política pública. Então, é preciso romper com o modelo de política pública, isso aí está lá nessa mesa redonda e eu só resumi. Vista de um disco voador, coisa que a gente já viu, né? Que cai sobre a pessoa. Então, o planejador urbano ou a gestão urbana, a gestão da cidade, lá de cima, lá. Não, tem que estar conhecendo, tem que estar de perto, vendo, dialogando com o tecido social, como as pessoas, como são as dinâmicas sociais, como essas pessoas vivem, né? Então, vou depois mostrar aqui, tem um recorte que elas grifaram, né, as duas, e falaram sobre outros assuntos. Eu tenho um resumo maior, mas eu não quis estender demais a aula. Mas uma questão importante, que é importante para o trabalho de vocês, que vocês vão desenvolver, que é as auto-organizações populares. A gente tem que rever a ideia que tinha lá, então, do Moses, em Nova York, ou dos grandes planejamentos urbanos e regionais, que não conseguiam trabalhar com a ideia da participação popular. E eles não conseguiam, porque também eles não conseguiam trabalhar com essa questão da auto-organização popular, em que a sociedade, aquela comunidade, consegue estabelecer nas suas relações, na microescala, né, consegue estabelecer suas próprias leis, suas próprias dinâmicas de convivência. E isso tem que ser respeitado, né? Então, quando a gente consegue dar bola para isso, essas auto-organizações, a gente consegue já trabalhar uma ideia de planejar com essas pessoas, planejar com essas comunidades, né? Então, é um processo político que podem emergir novas lideranças nas cidades. Então, com o Covid, nós temos processos políticos que podem emergir novas lideranças nas cidades, e aí vem as eleições agora, né? Elas citaram uma coisa que eu achei interessante, estou grifando para vocês, que são super atuais, que é a prefeita de Barcelona e os planejadores lá
estão trabalhando para pós-pandemia 4 princípios. A reorganização da mobilidade, que vocês devem ter visto lá em urbanismo, né, com a Luana, mas é repensar, então, uma cidade, e vocês viram aqui comigo, que não é mais para o carro, mas para os ciclistas, para os pedestres, tá? Trabalhar com essa ideia da acessibilidade na mobilidade, tá? A renaturalização da cidade. Renaturalização, então, está trazendo a natureza, os espaços, a natureza, então, os recursos hídricos, as áreas verdes, então, com o ponto principal no planejamento da cidade. A desmercantilização da habitação. Esse é um ponto-chave, e principalmente para quem está lendo, a Ronick, quem já está lendo, que é a questão da habitação como mercadoria e sem o Estado provendo, então, na habitação de interesse social de forma acessível a toda a população. Não sei se a Andrea está aí na aula, a Andrea que trabalha com habitação de interesse social. No Brasil, a gente tem a habitação de interesse social, mas eu ia perguntar, e aí eu pergunto para vocês, vocês acham que ela é acessível a todos? Não, ela não é acessível. Tem boa parte da população que não tem. Senão não ia ter o movimento dos trabalhadores sem teto, né? Então, a desmercantilização é trabalhar com a questão de morar, da moradia, da habitação, como um direito do ser humano, um direito social. Todos têm direito, né? Então é isso, não é desmercantilização, é que não vai poder mais vender e comprar casa. Não, ainda vai ter mercado da habitação, mas a questão da moradia, habitação mínima, isso daí vai ser um direito fundamental, não vai... Porque, explicando uma coisa para vocês, o mercado capitalista, né? O mercado trabalha, então, com a ideia de que uma parte da população, que aí vai ter assim, o trabalho como mercado, eu estou dando uma aulinha aqui, é Polanyi, tá? É um economista, um grande teórico. Uma parte da população vai ficar de fora, vai ser excluída das relações de troca do mercado. E quando ela é excluída, é um processo de exclusão, então, que a gente teria dessa população, ela fica fora das capacidades de troca e produção. Se ela fica fora e a habitação, a moradia, é uma mercadoria, ela não consegue ter acesso, tá? E no momento que ela não tem acesso, ela fica mais exposta a um processo de miséria. É um processo de miséria, então, e morte. Mas, eu vou contar para vocês, é preciso que tenha essa grande margem de pessoas e de pessoas sem o trabalho, sem a capacidade, então, de entrar no mercado de trocas e sem a moradia, para que se gere, então, uma margem de pessoas que substitua e que possa entrar e também entrar nesse processo de sobra, então, de uma massa de pessoas, né? Uma massa de substituição de reserva, uma massa de reservas que, então, fazem esse processo também de valorização e de especulação e de criação de capital, tanto da mercadoria imóvel, quanto da questão da exploração do trabalho. Só que isso vai chegando num nível que é desumano. Então, que tem pessoas que vão ter muito, tem aquela pirâmide, e pessoas e um grande número de pessoas sem nada. E com o neoliberalismo, com esse pensamento de um capitalismo ao extremo, totalmente liberal, isso é levado na máxima. Então aí é que entra também a questão do Estado tendo responsabilidade, né? O Estado tem responsabilidade porque nas relações em desequilíbrio que o mercado e sociedade, mercado e trabalho trabalham, né? Se configuram, o Estado, então as leis surgem para garantir que as pessoas então tenham
acesso a esse mínimo, tenham acesso, tenham então a garantia da humanidade, tenham a garantia daquilo que não nos faça viver na miséria, que não façam elas chegarem numa situação de miséria que seja a morte delas iminente, né? Que nem está agora no coronavírus. Então, por isso que é importante no nosso planejamento urbano e regional, e nós como arquitetos urbanistas, nos dá conta que é preciso repensar a forma mais importante do que criar hospitais. É preciso repensar, que nem está lá então em Barcelona, o descrescimento. O descrescimento também é uma ideia então de que essa eficiência, esse crescimento, essa modernização das cidades geraram uma doença, cidades doentes, por causa da grande desigualdade social também, tá? Então é um efeito, é como se fosse assim, a gente cresceu, a gente tem mais tecnologia, mas como a gente tem nosso, tipo, vamos colocar assim no corpo, a gente ficou super saudável, tem os dentes lindos, mas em troca para mim ter os dentes lindos, eu tomei um produto que eu perdi meus pés, né? Perdi meus braços, que é o trabalho, né? Então, pensem por esse lado, a gente precisa rever o que é saudável, o que é uma cidade saudável, né? E para não ficar só numa grande lástima, né, uma grande decepção, eu trago aqui para vocês encerrando a aula, tá, pessoal? Que bom que vocês resistiram. Eu trago aqui aquele finalzinho ali, ó, que é a auto-organização popular, processos políticos que podem emergir novas lideranças nas cidades. Eu trago aqui um exemplo para vocês, que é Paraisópolis, tá? Eu não sei se vocês viram no Jornal Nacional, se não me engano, foi que saiu circulando nos jornais. Alguém viu? Não, eu não vi. Então, a maior favela, né, a maior favela de São Paulo, que é Paraisópolis, ela criou, por uma autogestão, a monitoria de 21 mil casas. Então, é uma cidade. Quem é que mora em... Quem é que mora em São Lourenço? Nenhum de vocês, né? Mas talvez algum de vocês aí que mora no interior deva morar numa cidade menor que Paraisópolis, que tem menos casas. Ó, 21 casas com presidente de rua e médico próprio. Então a gente tem uma favela que teve uma autogestão que, então, já que o poder público não estava garantindo essas condições mínimas e eles prevendo a situação de catástrofe que é o coronavírus nessa comunidade, eles conseguiram se organizar e criar isso. E que é muito bonito. Quem puder clicar, ó, vai clicar aqui na esquerda, ó. Eu botei o vídeo da Rede Globo, que é muito, muito emocionante. É de chorar mesmo, porque é o que faz a gente acreditar. E eu queria que vocês acreditassem que a gente tem a capacidade de superar. E essa pode vir com um grande aprendizado, que é como tem lá. Eu acho que a mensagem, às vezes, pode parecer negativa, que nem da minha aula, ou daqueles textos que eu trouxe, frente ao quadro que a gente está vivendo. Eu tenho visto os jornais, tenho visto a cidade de Manaus, especialmente, me toca muito. Vocês sabem que eu estive lá em fevereiro e vi o quanto já era uma cidade que, na questão do planejamento urbano regional, quanto a questão da saúde pública, já estavam em crise, já estavam num ponto máximo, e aí com o Covid eu sabia que ia ser uma grande tragédia, e eu venho vendo São Paulo, venho vendo então o Brasil como está sendo uma tragédia de tantas mortes que estão sendo, e é triste. E aí quando a gente vê essas notícias como essa daqui que eu trouxe para vocês, nos traz uma esperança talvez da gente ter um aprendizado, da gente mudar nossa sociedade e ter uma sociedade melhor, ter umas cidades melhores, tá? E eu acredito em vocês, eu acho que essa mensagem que eu passo para vocês, esse ensinamento para a disciplina é mais que para a disciplina, é para, né, acreditando num futuro. Eu trago aqui uma mensagem, uma passagem, que é a antropóloga Margaret Mead,
ela estava dando uma palestra e um cara perguntou para ela, tá? O que ela, então, o que ela considerava ser o primeiro sinal da civilização numa cultura, né? E talvez a expectativa de todos, além desse aluno, era que ela falasse que o primeiro traço da civilização pudesse ser alguma, que nem quando a gente estudou lá até em estética, né? No Paleolítico, no Neolítico, ia ser a questão, ou depois na Idade dos Metais, que seria então a criação de um anzol, de uma panela de barro, de uma pedra, ou alguma coisa algum instrumento que desse então a forma como a produção, ou a pesca, ou a produção agrícola, né? E ela coloca que o primeiro, então, traço, então, seria a antiga, então, o primeiro traço era o fêmur, tá? Quebrado e cicatrizado. E daí ela explicando, é porque em todo o reino animal, então, se a gente quebrar a perna, na forma, então, como a gente era coletores, esse animal, ou o homem naquela época, estaria morto, né? Mas, então, se não pode correr, ou beber a água, ou caçar comida, o final é a morte, né? Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. Um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém teve tempo com aquele que caiu, tratou da ferida, levou a pessoa em segurança e cuidou dela até que se recuperasse. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa. E aí depois vocês podem ver, então, aqui são as mesmas perguntas para vocês repensarem a partir de agora e algumas outras. Espero a aula que vem mostrar o microplanejamento para vocês e como a gente vai pensar essas questões no microplanejamento. Pessoal, aquele final ali falava sobre empatia e solidariedade. Eu vou terminar a aula falando sobre isso para vocês. Eu acho que o ponto chave para vocês pensarem, como na disciplina agora, quando pensarem que a gente vai ter que elaborar estratégias de microplanejamento e pensarem nas escalas também macro, no planejamento urbano e regional, é que é preciso pensar, então, ter a empatia pelo próximo, ter a solidariedade além de tudo. A ideia de civilização, de civilidade, é muito importante nesse momento e é o que eu acho que a gente buscar nessas mensagens, e eu queria que vocês procurassem exemplos disso, como as auto-organizações sociais podem ser um exemplo para estratégias de microplanejamento, tá? Um abraço a todos, se cuidem, uma boa semana, eu sei que vários estão tendo que retomar suas atividades, e se cuidem, tá, pessoal? Um abraço, uma boa noite a todos. Tá bem. Boa noite, Gabriel. Parabéns pela aula. Muito obrigado, estava excelente. Saudade de uma aula assim. Foi ótimo mesmo. Valeu, Gabriel. Uma boa noite aí. Obrigada, boa noite, Gabriel. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite.